Fala galera, chegamos na questão de número 50, né? Estamos aí desenvolvendo essa prova da Fundação Getúlio Vargas, aí já estamos na questão de número 50, Fundação Getúlio Vargas, Amazu, prova aplicada em 2026, tá, pessoal? E a questão aqui diz o seguinte, tá, pessoal? A questão diz que no processo de fabricação de eixos mecânicos é utilizada uma ferramenta com baixa rotação. Ó, tem algumas informações aqui, pessoal, que são bem importantes. Baixa rotação. E aí, o que que ele diz mais? Velocidade fixa. Velocidade fixa, deixa eu colocar até outra cor aqui para ficar mais legal. Velocidade fixa. E o terceiro parâmetro aqui, ó, conjugado, conjugado de saída proporcional ao seu conjugado resistente, tá, pessoal? E o que seria esse conjugado resistente, pessoal? Isso é uma característica de motores que, conforme você adiciona carga ao eixo do motor, ou conforme você adiciona carga ao equipamento que esse motor está ali girando, está ali funcionando, movimentando, fazendo o transporte ali de massa, de energia, conforme você adiciona carga, esse motor tem a capacidade de manter o mesmo torque. Então, a gente está falando de rotação, olha só essas características, rotação, baixa rotação, velocidade fixa, conjugado de saída proporcional ao seu conjugado resistente. Ou seja, é um motor que resiste a você adicionar cargas variáveis, óbvio, enquanto você respeita o limite de capacidade de carga desse motor, ele aceita com que você coloque variadas cargas dentro desse limite e ele não muda o seu torque, pessoal, né? Ele é proporcional ali. Ele sempre tem o torque necessário para movimentar aquele determinado trabalho. E aí, vamos lá, pessoal. O que a questão está dizendo para a gente? Ó? Para atender ao requisito de velocidade, pessoal, o motor elétrico mais indicado para que a ferramenta opere corretamente é do tipo... E aí, vamos lá nas opções, pessoal. Vamos tentar aqui destrinchar essas opções aqui de motores. Síncrono, síncrono, assíncrono, assíncrono. Tá. Primeira coisa, vamos entre esses dois tipos, entre o síncrono e entre o assíncrono. Vamos entender qual seria o melhor motor para essa aplicação. Pessoal, o melhor motor para essa aplicação é um motor síncrono. Por quê, pessoal? Porque olha aqui como que é a equação da velocidade síncrona no motor. Ele vai ser 120 vezes a frequência elétrica dividido pelo número de polos, pessoal. Já quando a gente está tratando de um motor assíncrono, nós temos que a velocidade... E outra, essa velocidade síncrona, tá, pessoal? Ela vai ser igual à velocidade mecânica do motor, do eixo. E essa velocidade síncrona Velocidade síncrona não, vamos lá. Essa velocidade mecânica do motor assíncrono, vamos tratar da velocidade mecânica. Velocidade mecânica do motor assíncrono, ele é igual à velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, que no caso seria 120 vezes a frequência elétrica dividido pelo número de polos, vezes 1 menos S, tá, pessoal? O que seria esse S aqui? Esse S, pessoal, é o escorregamento, que é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor, ou da ponta do eixo. Então, existe uma diferença. Então, o motor síncrono, ele é um motor que tem essa característica de manter a sua velocidade. Mesmo quando você adiciona carga na ponta do eixo, ele vai manter a velocidade constante, respeitando esse limite de carga, tá, pessoal? Então, vamos lá. Não é o assíncrono com amplificador de velocidade, ele está falando de elevar a velocidade desse motor, sendo que ele quer uma rotação baixa, tá, pessoal? Rotação baixa rotação. Assíncrono acionado por soft starter. Pessoal, soft starter, ele não serve para controle de velocidade, ele serve para partida de motor, pessoal. Então, vemos que não é assíncrono, não é com amplificador de velocidade, não é com soft starter, tá, pessoal? Então, entre as outras opções, motor síncrono com 2 polos em 60 Hz. Pessoal, como a gente viu aqui, a velocidade síncrona do motor ela é inversamente proporcional ao número de polos. A mínima quantidade de polos que você tem que ter é 2 em um motor, pessoal, são números pares, né?
Então, um motor com uma quantidade baixa de polos, ele vai ter uma alta rotação, tá? Se a quantidade de polos é baixa, ele vai ter uma alta rotação. Se a quantidade de polos é alta, vamos dizer assim que você tem um motor aqui com dois polos, então a gente vai ter um valor X de velocidade. Mas se você tiver 10 polos, entendam, 8 polos, desculpa, 6, 8 polos, você vai ter uma velocidade reduzida, pessoal. Então, como é inversamente proporcional, aqui a velocidade desse motor vai ficar muito alta. Então, não é a letra A. Letra B, síncrono com redutor de velocidade. Esse aqui, pessoal, é a resposta correta. Mas eu vou falar, a FGV, digamos assim, ela acabou sendo interdisciplinar entre algumas áreas, porque essa é uma área mais da mecânica. A gente fala em redutor de velocidade, né? Eu, particularmente, sabia indicar essa alternativa porque eu já trabalhei, né, em setor de montagem de indústria. Nós fazemos montagens de póstico e ponte rolante. Foi uma empresa que foi a junção entre a Bardella e a Alstom. Eu trabalhei durante 1 ano e meio nessa empresa. E eles faziam os pósticos e as pontes rolantes da usina de Santo Antônio, na época da construção da usina. Então a gente trabalhava lá com póstico que tinha redutores de velocidade. E lá eu tomei conhecimento, né, que o redutor de velocidade ele vai ajudar o motor a manter essa velocidade e ainda aumenta o torque, tá, pessoal? Ele reduz aquela velocidade de rotação do eixo e aumenta o torque do motor. Então, esse aqui é o mais indicado. E por que não é a alternativa de letra E, né, pessoal? Diz o seguinte: síncrono acionado por um inversor de frequência. Mas o problema, ele diz que ele precisa de uma velocidade fixa, pessoal. Ele não precisa de variação de velocidade. Ele quer uma velocidade fixa. E o inversor de frequência ele serve justamente para você ter variação de velocidade mais rapidamente, né? A pessoa consegue fazer as variações da velocidade com o inversor. Faz a partida e variação de velocidade. Então, nesse caso, a resposta mais adequada, sim, é a letra B, pessoal. É a letra B. Então, vamos lá, questão de número 50, alternativa letra B. Questão de número 50, letra B, pessoal. É isso aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá, pessoal? Mas eu acho que era importante tentar justificar o porquê não ser cada alternativa e o porquê ser a alternativa letra B, tá, pessoal? Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para você receber a notificação de cada vídeo quando estiver pronto. Deixe seu comentário, pessoal. Bons estudos e até a próxima questão.